Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Mensagem do Céu. Queridos do meu coração, vamos seguir com o curso de Mishlei. Vamos seguir com esse curso importante, não é? Eu acredito que esteja sendo uma bênção para você, como é uma bênção para a minha vida. Nós estamos aí em Mishlei, Provérbios. Nós vamos ter tanto que falar aqui, queridos, não é? E há tantas perguntas durante esse curso que eu tenho podido responder para as pessoas de modo particular, e eu espero que possa abençoar a sua vida. Estamos no capítulo 9 e chegamos aí ao verso 18, não é? Chegamos lá: nas águas roubadas são mais doces, o pão comido em segredo é agradável, não é? Queridos, nós precisamos ter entendimento do versículo 18 com muita prudência, mas ele não sabe que as sombras da morte estão lá, que seus convidados estão nas profundezas do Sheol. Queridos, olha o que ocorre muitas vezes com as vidas das pessoas. As pessoas, elas consideram que o pecado do outro é maior do que o dela. Por algum motivo inexplicável, as pessoas, por conviverem consigo mesmas e até para tolerarem o convívio consigo mesmas, não é? Elas acabam dizendo como assim: olha, eu sou íntima do Eterno, não é? Olha, aquilo que eu faço é desculpável, sabe por quê? Porque eu fiz isso por causa disto, não é? Então, o que ocorre, queridos? Normalmente, quando se trata dos nossos erros, dos nossos pecados, nós costumamos ter uma relevância em relação àquilo que nós praticamos, e quando não, culpamos o outro. Olha, sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso por causa daquilo. Olha, eu agi dessa maneira porque a tal pessoa me fez isso. Olha, se as pessoas já sabem que eu tenho problema, por que é que me provocam, não é? Nós, queridos, temos todas as desculpas do mundo com relação aos nossos erros, aos nossos equívocos, e quando não, com os nossos pecados, não é? Então, assim, há uma longanimidade nossa para com os nossos erros. Ao mesmo tempo, nós podemos ter um excesso de autojustiça. Aí o que acontece? Nós não temos longanimidade com os nossos erros, mas aí nós queremos ser Deus nas nossas vidas. Nós olhamos para uma situação e dizemos: não tem jeito mesmo, então é melhor tirar a vida. São dois extremos que nós podemos exercer. Há pessoas que se retalham, eles se cortam, eles vivem desejosos de perder a sua vida por meio de intenções completamente proibidas pela Torá. Então, queridos, é muito importante ter entendimento que nem o excesso de compaixão própria, que é chamado autocomiseração, eu já tratei com vocês sobre isso, esse excesso de compaixão própria, onde é justificado o pensamento mal que nós temos sobre alguém, é justificado: olha, mas eu também pensei mal daquela pessoa, porque aquela pessoa, ela me deu motivos, não é? Então eu não tenho nem de falar com o Eterno sobre isso, porque se aquela pessoa não me desse esses motivos, eu não pensaria mal dessa pessoa. Então, queridos, é muito importante que você tenha entendimento que os dois extremos dessa linha são extremamente perigosos, não é? Aliás, tudo que é extremo é ruim.
Nós não podemos, amados, não podemos fazer essas coisas ocultas, mas ele não sabe que as sombras da morte estão lá. Existem duas sombras que nesse mundo estão operantes sobre a nossa vida, porque eu sei que você não tem muito entendimento, mas Rassatã, ele pode se tornar num mensageiro, num anjo, num malar de luz. Então existe a luz das trevas, e esse malar de luz precisa de uma sombra sobre as suas vítimas, porque se as pessoas não estiverem protegidas, e a própria luz das trevas vai acabar destruindo a vida da pessoa, não é? E não é o propósito de Rassatã que os servos dele morram antes do tempo. Vão morrer porque ele não tem amor pela humanidade, nenhum amor pela humanidade, queridos, não é? Falar, não, os filhos das trevas, eles são protegidos. Não são, queridos. Vai chegar uma hora que a conta chega para eles também, não é verdade? Então, queridos, é muito importante que você compreenda. Na nossa tradução não aparece a sombra da morte, não é? Está escrito, eles porém não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados nas profundezas do Sheol, mas no texto original aparece essa sombra da morte, a sombra da destruição que vem sobre a vida de uma pessoa que está nessa condição. E é nessa sombra, a sombra que não é do Altíssimo, essa sombra obscurece o entendimento da pessoa. A pessoa, ela passa a estar a serviço do mal e não compreende. Todas as vezes que se coloca espiritualmente a sua vida em risco, sendo atraída por coisas contrárias ao eterno, ainda que o espírito de religiosidade venha fortemente sobre essa pessoa, a pessoa ela pode continuar praticando todas as coisas, queridos. A religião não tem poder de salvar. O meu marido, ele faz o shaharit, aqui coloca o tefilin, em obediência a Hashem, em amor a Hashem. Ele não faz isso para que outros o vejam, para que eu o veja. Ele faz isso para que o Eterno o veja. Essas pessoas, normalmente, elas vão postar tudo aí no Facebook, vai postar tudo em tudo quanto é canto, sem nenhum sentido, vai fazer as coisas à vista dos outros. É o interesse daquela pessoa de que os outros saibam aquilo que ela faz. Nós devemos ter muito cuidado, queridos, até para vocês terem uma noção. Tudo que a gente vive para compartilhar com os nossos irmãos, a gente não faz isso publicamente. Mesmo porque nós estamos expondo as vidas das pessoas e nós não estamos glorificando a vida do Eterno, que pessoas que não são separadas por Ele têm acesso ao serviço do sagrado. Tá bom? É importante que você tenha esse entendimento. A sombra da morte, quando ela vem sobre a vida de uma pessoa, a pessoa perde o entendimento, ela segue um curso mecânico, ela acha que aquilo que ela faz, essas águas roubadas, ela não tem noção que a sua imoralidade sexual afasta completamente do Altíssimo, ela não tem noção que os seus enganos vão abater-lhe diante do adversário. O Eterno não irá. Bilã, queridos, Balaão, ele ensinou e instruiu de uma maneira terrível a sedução dos filhos de Israel. Para que o Eterno não os protegesse, eles tinham que ser alterados na sua santidade. E o melhor modo de alterar alguém na sua santidade é mexer com a sua sexualidade. Então é importante que você tenha entendimento do que representa esta parte na sua vida. É uma parte muito importante, significativa diante dos olhos do Eterno. Muitas vezes, queridos, a pessoa não pratica nada da sexualidade
que a Torá proíba. Então, a pessoa não é sodomita, não é? A pessoa, porque a pessoa pode estar no seu próprio casamento e ter atos contrários à santidade, não é? Então, a proibição dentro das Escrituras de uma relação sodomita, uma pessoa que pratica isso, ela violenta a própria alma, não é? Então é importante que vocês tenham esse entendimento do nosso corpo exercer uma ação de santificação sobre a nossa vida, os nossos atos. Então, há pessoas, lamentavelmente, que acabam perdendo a sua santificação e perdendo a Ruach HaKodesh, não é? Isso é terrível. E aí, o que acontece? Muitas vezes a pessoa não tem uma relação imprópria, a pessoa não tem uma fornicação, não tem um adultério, a pessoa não vê pornografia, a pessoa não assiste filmes que possam trazer sobre ela algum apelo sexual, alguma situação negativa, mas a pessoa abriga pensamentos ruins. A pessoa permite abrigar pensamentos ruins na sua mente. A pessoa, ela permite se fantasiar alguma coisa. Isso também é imoralidade sexual. É impressionante, queridos, que Yeshua vai tratar acerca disso. Eu já tratei com vocês aqui no Mensagem do Céu, não é? Lucas 21, versículo 29 em diante. Ainda lhe propôs uma parábola, Yeshua propôs uma parábola e disse: vede a figueira de todas as árvores, quando começam a brotar, vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, que ele trata sobre os sinais do final dos tempos, sabei também que está próximo o reino do nosso Pai que está no céu, do eterno, de Elohim. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso ocorra. Passará os céus e a terra, minhas palavras não passarão. Olha só, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. A primeira palavra que ele vai falar da sobrecarga, que nos afasta dele naquele dia, é a sexualidade, queridos. A primeira sobrecarga, na tradução nossa, muito mal e porcamente, me perdoe dizer assim, traduzido como orgia, ou seja, a pessoa entende orgia como sendo algo que ela não pratica, não é? Mas aqui está tratando de uma parte importantíssima, que é a sexualidade humana em sua perfeita santificação. Perfeita santificação. Vamos ler aqui, amados, vamos seguir com a leitura, Olha só, amados, olha só. Primeiro momento, amados, o primeiro momento que entra o contexto para que nós nos preocupemos. Por isso que eu tenho de tratar com vocês, amados. Eu tenho de tratar com a sua mente, tratar com aquilo que você pensa. O segundo é embriaguez. As fake news hoje são a causa, na verdade, da maior parte das embriaguezes que ocorrem, porque a pessoa fica inebriada. E as preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, Lucas 21, agora 35, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Queridos, esse texto, eu continuamente falo com vocês. Eu não sei quantas vezes eu já tratei com vocês sobre esse texto e nós vamos seguir tratando sobre esse texto com vocês até o momento que vocês estejam entendidos que você e eu temos de nos preservar, nos guardar, compreender que para o eterno as suas ações, a sua mente, o seu pensamento
são importantes. Outra coisa importantíssima acerca da preocupação. Há pessoas, queridos, que foram treinadas a ficarem preocupadas, não é? Há pessoas que foram treinadas, queridos, elas aprenderam a se preocuparem. E aí, desde pequeninas, elas desenvolveram o hábito terrível de ficarem preocupadas com as questões. Então, amados do meu coração, o que eu quero trazer para você hoje, a importante reflexão, é que nós, amados, que temos esse sistema, eu tenho esse sistema, eu costumo analisar um problema sobre os mais variados espectros, eu costumo observar todas as coisas ao mesmo tempo, e é claro, isso traz um peso sobre a minha vida e pode trazer um peso sobre a sua vida. Eu tenho um indicativo para você quando você tiver essa questão de preocupação excessiva, que pode desembocar numa ansiedade. Uma ansiedade não curada pode desembocar numa depressão. É uma via, queridos, é uma via, tá bom? Então, eu vou dizer a vocês, peguem todas estas preocupações e levem diante do Eterno, porque nós não podemos alterar as questões, queridos. Nós dependemos. Outra coisa, estou com um problema, Céu, peça ajuda, quem pode te ajudar. Há pessoas, infeliz o que está sozinho, não é, queridos? Mas há pessoas de confiança, pessoas que podem nos ajudar, e a elas nós temos de recorrer, queridos. Não esteja sozinho. Não haja sozinho, não caminhe a sua vida sozinho. Tenha pessoas que orem por você, tenha pessoas que estejam ao seu lado no momento que você sente que pode tropeçar, que está num terreno complexo. Ontem ainda eu estava vendo com a minha filha uma pessoa enterrada naquela lama, sabe, queridos? Tipo lama, areia movediça, e não adianta, o peso exercido sobre as pernas, a pessoa não consegue se mover, ela não consegue se mover. Aí foi lá a retroescavadeira, primeiramente estava tentando que a pessoa estava de luva, que a pessoa agarrasse nas garrinhas da retroescavadeira para se levantar daquela lama pesada. Mas a pessoa não conseguia. Foram várias tentativas e não adiantava. Então o operador, muito sabiamente, porque aquele homem poderia morrer ali, ele encaixou a retroescavadeira numa posição onde ele não fosse também jogado dentro daquela lama e conseguiu pôr por trás da pessoa, a pessoa como que sentou na escavadeira, e ali, enquanto estava sendo elevado da lama, ele estava tirando a lama de si. Mas aquilo para mim foi uma ministração, queridos, que nós acabamos nos atolando no lamaçal da preocupação, da projeção de futuro negativa. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Nós não sabemos o dia de amanhã. Aquilo que nós nos preocupamos hoje, excessivamente, amanhã pode não existir. Pessoas que nos fazem mal hoje, nós podemos nunca mais ver. O Eterno deu muitas palavras sobre isso nas Escrituras, não é verdade? Então, queridos, é importante que você compreenda que tudo pode mudar, mas a palavra do Eterno sobre a minha vida, sobre a sua vida, jamais vai mudar. Então, que você tenha resistência de levar preocupações, não permita que essas preocupações se tornem ansiedade. Mesmo se tornando ansiedade, nós temos um texto maravilhoso nas Escrituras que diz que nós temos de lançar sobre o Eterno a nossa ansiedade, não é? Ele tem cuidado de nós. Temos de ser precavidos, não é? Ninguém, queridos, que está aqui vai ficar para a semente, exceto se Mashiach vir, não é? E transformar todos nós, e nós então estaremos para sempre com Ele, junto com todos aqueles que amamos.
Mas nós precisamos, no dia que se chama hoje, ter a ciência de que a nossa ansiedade não tem poder de mudar nada. 1 Kéfas 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É importante que você tenha entendimento que nós podemos. Vou ler o versículo 6 também. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Elohim, do Eterno, nosso Pai Celestial, para que ele no tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, queridos, aquilo que eu tenho ministrado sobre mim continuamente, eu trago para vocês. Não vamos nos refugiar em uma sombra estranha. Não se refugiem sobre uma sombra estranha, queridos. Nós temos uma outra sombra. A nossa sombra é Hashem. Queridos, Tehilim, Salmo 23:4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado, o teu bordão me consolam. Queridos, a sombra da morte existe. A morte é chamada de inimiga pelo Eterno e é o último inimigo a ser destruído. Então, queridos meus, cuidado com as sombras. Ah, céu, tudo é sombra. Não, queridos. Nem tudo é sombra. Nem tudo aquilo que te traz alívio é sombra do Eterno. Existe a sombra da morte. Grama tem sofrido diante do Senhor. E nós precisamos da proteção dos seus malachim para a gente poder seguir aqui, Pai, fazendo aquilo que fomos ordenados a fazer em nome de Yeshua. Nos ajude em nome de Yeshua. Colocamos diante do Senhor também todas as necessidades das pessoas na área de saúde, que o Senhor entre com provisão. Hoje, de um modo especial, elevamos a vida da Aldenira, elevamos a vida da nossa querida Rosélia, Tânia, tantas pessoas carentes, a minha própria vida, dessa intervenção sobrenatural do Senhor. Que o Senhor visite todos os membros desse ministério que carecem da tua boa mão. Pai, nos esconde embaixo da tua sombra. Existe uma sombra de morte que tem enganado muitas vidas. E as pessoas pensam, Pai, que estão indo para o caminho da vida, estão indo na direção de um oásis, quando na verdade aquilo não passa de uma miragem que não vai durar. Tenha misericórdia de nós, é o que nós te suplicamos, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração, fiquem na Shalom do nosso Pai. Já Rosh Caio Carvalho com vocês, que seja para o bem. Ele também tem sofrido muitos ataques na vida ali com esse programa. Que o Eterno guarde nosso querido Rosh Caio também. Beijos no seu coração, fiquem na Shalom do nosso Pai. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.